Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. E aí, Dea? Pelas minhas roupas, vocês veem que eu estou em São Paulo, né? Cheguei, Nossa, gente. aqui com esse casaco, assim, morrendo de frio. Todo mundo, Eu tava no Panamá, que acho que tava, sei lá, 35 graus, né? Então, assim, meu corpo não tá Sorte entendendo a sua, mais nada. eu tava congelando aqui mesmo. Entendeu? Ah, mas 35 também não é bom, né? Lá não. é muito úmido. Mas você tava tipo, trabalhando, vai. Então, mas acho que é isso que acaba com a saúde da gente, né? Porque você entra e sai do ar-condicionado a 35 graus. Aí, esse tipo de lugar tem um ar-condicionado, assim, polar, né? Uma temperatura tipo que Estados Unidos, né? 15 graus. Sei lá, na hora que eu entrei no quarto do meu hotel, eu fui olhar a temperatura, tava 15 graus. Tipo, nem precisa 15, né? 17, 18 tá bom. Não precisa ser 15. E aí você fica morrendo de frio dentro do quarto, tem que desligar o ar. Essa coisa da temperatura e desses extremos realmente é muito louco pro corpo, né? Acho que daqui a pouco a gente precisa entender melhor, tentar ficar pelo menos numa média um pouquinho melhor, né? Mas, enfim, estou de volta, foi uma semana ótima e também aconteceu bastante coisa. Não teve, assim, nada bombástico, mas desdobramentos de coisas que já estavam acontecendo, né? Pra mim, a Big Beautiful Bill ser aprovada foi bombástico, viu? E dizem que ele vai assinar hoje, né? Ser, já né, 4 de julho. Mas a gente sabe, mas essa semana eu acho que isso... né? Bom... Ganhou corpo, né? Se tornou... eu acho que se a gente for pegar o que mais apareceu na mídia, foram 2 assuntos, né? O julgamento do Diddy, que esse eu sei que você acompanhou e vai contar pra gente. E a Big Beautiful Bill, eu fiquei lendo tudo, porque eu fiquei muito impactada. Então eu sei que a gente já falou desse assunto aqui, mas hoje vamos detalhar. Mas conta desse julgamento, Dea. É um julgamento que estava todo mundo esperando que acontecesse, né? Acho que era uma história que mobilizou com muita gente, principalmente os movimentos que, enfim, falam sobre violência doméstica, sobre defesa dos direitos das mulheres, essa coisa do Me Too, voltou tudo à tona. E, honestamente, a gente esperava, né? Todo mundo esperava um outro desfecho para essa história toda, né? Então, só para quem não acompanhou aqui, essa semana o Diddy foi absolvido das acusações mais graves, né? Ele tinha 3 acusações principais e das duas mais graves ele foi absolvido, né? Então, transporte de pessoas com propósitos de prostituição. E uma outra acusação referente a Cassie Ventura. Cassie Ventura, só para ligar o nome à pessoa, foi aquela mulher que apareceu sendo agredida por ele no chão do corredor de um hotel. Aparece ele, enfim, chutando, puxando pelo cabelo. É uma cena que ficou muito emblemática. É a cena que acho que todo mundo mais lembra quando a gente fala do caso do Diddy. O júri deliberou por 3 dias, estava super difícil chegar a um consenso. Na véspera, eles ainda disseram que tinham pessoas dos 2 lados que eram, vamos criar uma nova palavra aqui, inconvencíveis. Né? Elas, cada uma muito cada semana convicta. A gente vai ter uma meta. Cada semana a gente vai criar uma palavra que a gente tá bem criativa, vai. Inconvencíveis. Inconvencíveis. Você acha que devia existir inconvencível? Eu acho que devia existir. Mas, enfim, algumas pessoas estavam absolutamente convictas das suas posições e estavam pouco inclinadas a mudar. Então, o júri chegou até um impasse na véspera e acabou chegando ao veredito ontem. E, depois disso, o juiz negou fiança. Pelo menos isso, né? Então, ele vai ficar detido até a sua sentença, que foi marcada provisoriamente para começo de outubro aqui nesse ano, né? Resumindo aqui o que aconteceu, ele poderia ficar preso for life, assim, para sempre, né? Com essas acusações todas tivessem sucesso. Então, na prática, o que aconteceu foi o melhor cenário para o Diddy. A defesa dele conseguiu realmente um feito, com toda a opinião pública contra ele, a pressão popular, né, nesses jurados. E, no entanto, ele saiu-se com o melhor cenário possível, né? Ele mantém boa parte da sua fortuna, né? Ele não vai precisar abrir mão dos seus bens. Ele perdeu um pouco de valor, digamos, de mercado, mas ele continua com uma fortuna de $400 milhões, né? Ou seja, está muito bem.
Claro que vai perder contratos com marcas, né? Algumas vão, obviamente, vai ficar mais difícil para ele se reconstruir depois disso, mas muitas matérias na mídia criticando todo esse processo e dizendo que ele é capaz de se sair disso com uma narrativa de redenção, né? Uma reconstrução da vida. Ele vai agora provavelmente ter um trabalho de PR aí para mostrar como ele ficou na prisão. Ele deve pegar de 2 a 5 anos de prisão, né? Isso é o pior de tudo. Acho que ele eles estão convencidos de que ele vai pegar uma pena de 10 a 15, daí ele vai ter uma série de benesses e vai acabar ficando 2 a 5 anos na prisão e vai sair um homem transformado, né? Um homem, enfim, arrependido e vida que segue. Isso é uma tragédia para toda esses movimentos como o Me Too. Talvez tenha sido um momento muito emblemático para essa luta. A gente já estava vendo esses movimentos perderem força no último ano, eu diria, né? E agora, com a chegada do Trump ao poder, a gente sabe que esse tipo de pauta perdeu mais força ainda. Então, acho que essa história do Diddy vai ser lembrada por muitos anos como talvez mais um sinal, né? Mais uma evidência de que a gente está vivendo novos tempos mesmo, que toda aquela luta que começou ali em 2016, 2017, que teve, né, o Me Too como uma grande bandeira, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Isso tornou uma pauta global. Isso realmente vem perdendo força e a gente está voltando para 2015, né? Em termos de conquistas. Algumas coisas me chamaram a atenção, né, nesse caso. Eu concordo com você, é um absurdo, todo mundo esperava algo maior. Parece que, como era de se esperar, existem muitos outros processos. Esse era o maior de todos, né, o mais importante, mas existem muitos outros processos. Aparentemente, assim, estimam que mais de 60 ações civis estão em andamento de agressão sexual, de um monte de tipo de abuso. Então, talvez essas coisas, né, vão ser... Eu não sei como funciona bem a justiça americana, mas entendo que tudo isso vai impactar também, né? E uma coisa que me chamou a atenção, além disso tudo, é que esse é o tipo de narrativa que a gente faria de um homem branco, né? Assim, tipo... Sem dúvida. Sabe aquela coisa que a gente fala, né? Só esse negócio, né? Errar é um privilégio, né? Fazer essas coisas e sair ileso é um privilégio. Se fosse uma mulher, se fosse negro, se fosse não sei o que lá. E a gente vê que cada vez mais não é uma questão de raça, é uma questão de dinheiro e poder, né? Mas acho que foi realmente impactante. E tem tanta coisa acontecendo hoje, né? Que de certa forma a gente considera que a gente dá 3 passos para frente e dá 25 para trás, né? Sim. Acho que tem muita coisa que ainda precisa mudar. Por isso que quando a gente ouve, né, as pessoas dizendo que a gente exagerou. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo que essas pautas, enfim... de DI em geral, né, diversidade, equidade, inclusão, quantas pessoas argumentam que isso foi longe demais, que o pêndulo foi muito para o lado, e acho que vem um episódio como esse do Diddy para mostrar que não, que ainda tinha muito chão pela frente, a gente ainda tinha que conquistar muitos outros espaços, enfim, de legislação também, coisas um pouco mais sistêmicas, né, porque eu acho que essa situação em que a mulher é sempre, enfim, o que ela fala é difícil de provar, fica sempre essa discussão de que a mulher é sempre a ponta fraca, a sensação de que a mulher está sempre sendo colocada em dúvida. E que ela se colocou nessa situação de alguma forma. Exatamente. Né? Assim, essa narrativa. Ela que não devia ter bobeado e entrado num negócio desse e topado numa festa que não sei o que lá. E sempre tem uma coisa do tipo, né, assim... a mulher é sempre culpabilizada, ela é sempre culpabilizada porque ela podia ter feito alguma coisa diferente e ele fez o seu papel como homem, né? Então, essa narrativa é muito perigosa e esse episódio do Diddy mostra que a gente avançou um pouquinho, mas acabamos retrocedendo de novo, né? Então, acho que isso ainda vai ter muita repercussão, como você falou, acho que tem outros processos que vão rolar, mas esse era o mais importante, esse era o que estava todo mundo esperando que ele funcionasse como uma mensagem, né, como uma coisa emblemática, né, um momento emblemático que não aconteceu.
Então, acho que foi aí um balde de água fria para todo mundo que estava esperando um avanço. Se você olhar o big scheme of things, né? Tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, Trump e tal, não deveria ser surpresa, né? A gente não deveria estar surpreso com isso. Eu acho que o clima, o ambiente nos Estados Unidos hoje justifica esse tipo de desfecho. Acho que é um pouco isso que eu sinto, sabe? Eu tô me sentindo assim. Quando eu recebi a notícia ontem, eu estava assistindo a CNN e eu vi os jornalistas da CNN, né, as mulheres, principalmente, que estavam narrando ao vivo a sentença, né, na verdade, o veredito, não a sentença, mas o veredito, elas ficaram em choque, né, assim, e a gente vê que, de fato, esse é o novo normal nos Estados Unidos, né? Voltamos para 2015, né? Então, mas isso não foi uma coisa que o executivo fez, né? Assim, o poder executivo. Isso foi algo que mas acho que é o clima, Fê. Acho que é o ambiente. É o ambiente. Acho que desde que o Trump venceu no ano passado, o ambiente nos Estados Unidos é esse. As pessoas voltaram a achar natural, a naturalizar o machismo, alguns absurdos que não eram mais... Alguns absurdos que a gente já não eram mais tolerados, né? Eles eram talvez até enrustidos, mas eles não eram mais naturalizados. A gente agora está voltando para um momento em que, assim, as pessoas têm mais liberdade, se sentem à vontade para falar, ufa, que bom, agora eu não preciso mais ser politicamente correto, eu posso dizer o que eu penso. Então, esse ambiente é propício para esse tipo de decisão como essa. Quem decidiu foram os jurados, foram pessoas comuns. Tem. Né? Que acabam vivendo um pouco essa pressão. E acho que tem muito esse negócio, né? Assim, tipo, imagina, eu jamais deixarei uma filha minha estar num ambiente desse, numa situação dessa, sabe, coisas, né? E daí tem... exato. E o vídeo, pra mim, que mais impressiona é aquele que ele tá batendo numa namorada. No quarto, no corredor do hotel. No corredor de um hotel. Não, assim, aquilo é uma das cenas mais violentas que, assim... E puxa ela pelo cabelo de volta, assim... É uma coisa... Um negócio inacreditável. Isso acontece todos os dias, com mulheres de todas as classes sociais em várias partes do mundo. É uma loucura. Então, assim, isso é uma vergonha. E a gente ter ignorado, por mais que tecnicamente, juridicamente, esta acusação não estivesse nesse escopo, eu acho que é o conjunto da obra, né? Ele não poderia ter saído ileso. Ele não digamos ileso, ele vai ter uma pena, né? Mas ele não poderia ter sido matar barato pra Dedéu, né? Perto do que devia ser. Tá bem barato, né? Tá bem barato. Tá muito. Bea, falando em barato e caro, né? Acho que é outro assunto que dominou a mídia essa semana foi a tal da Big Beautiful Bill, né? A gente já falou disso, então não é uma novidade, mas acho que agora já... Primeiro, o Trump deve assinar a lei hoje, né? Hoje é 4 de julho, estamos gravando no dia 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, a independência americana. E é o dia gente, até nisso, ele é tudo dele, né? Muito emblemático, né? Como aniversário no dia da bandeira, daí faz aquela parada militar, aí vai assinar a Big Beautiful Bill no dia do 4th of July. Certamente vai ter deve ter toda uma coisa assim, um evento, né? Para marcar a assinatura da Big Beautiful Bill no dia 4 de julho. Uma doideira isso mesmo. É o jeito, né? E acho que vale a pena a gente voltar para falar um pouco mais, porque esse foi um assunto que teve muito presente na mídia essa semana. E assim, essa lei, né, é uma lei de 887 páginas. Ela tem um monte de coisa ali no meio. Então tem muitas matérias saindo, falando de cada uma das coisas. Cada um dos temas ali dentro provavelmente já geraria muita discussão, né? E o que acontece é que eles estão aumentando, né? Eles estão diminuindo impostos, então cortando impostos, né? E por outro lado, eles estão diminuindo o custo de várias coisas. Se você for pensar de um ponto de vista... todo mundo começou a criticar a lei. Eu falei, gente, mas assim, quem fez essa lei fez pensando no quê, né? Não é possível. Qual que era o racional por trás? E uma coisa que eu entendi foi que quando eles fazem esse tipo de análise, obviamente, né, assim, o pensamento por trás, que é um pensamento bem, entre aspas, republicano, é de que o cidadão não deveria ter coisas de graça, ele deveria trabalhar para ter as coisas que é a essência do capitalismo. Então, se você pega e tira impostos
né, desonera de alguma forma, né, o custo de investimento e tudo. As pessoas acabam investindo mais nas empresas e tudo. Isso ativa a economia, tem mais empregos, né, isso faz a economia crescer. Você, por outro lado, desonera o Estado, que é um problema que os Estados Unidos está, ele está com nível de endividamento, de dívida interna grande. O próprio Ray Dalio, a gente já falou isso em outras ocasiões, tem toda uma teoria, né, de que os Estados Unidos têm que chegar em 3% de dívida, né, o percentual de dívida versus o PIB, que é o percentual saudável, ele está muito acima disso. E ele desoneraria de outras formas. Então, tem um pouco desse racional, que faz sentido nessa narrativa, mas a forma que eles estão fazendo isso é, primeiro, eles estão cortando impostos, né, os impostos são cortados a partir de agora, né, mais rápido do que o resto, e tem muito corte de imposto que acaba favorecendo os ricos. E eles estão tirando incentivos e coisas de várias áreas, 1000 complexidades no meio disso tudo, mas eles estão tirando bastante dinheiro do Medicaid, né, que é o plano de saúde lá que eles têm, né, como se fosse é a saúde deles nos Estados Unidos. Eles estimam que vai ter uma redução de 1,2 trilhões de dólares disso, porque eles vão passar a exigir, né, comprovação de trabalho, aumentar a burocracia, um monte de coisa ali. E eu estava ouvindo um podcast super legal, vou deixar o link aqui, do Ezra Klein, discutindo um pouco esses efeitos, e falando que no fim do dia, eles acabam criando tanta coisa processual, tanta burocracia e tudo, que eles vai, de alguma forma, obrigando as pessoas, né, ou levando as pessoas a não conseguirem mais ter o seguro. E isso não é que eles estão aumentando a eficiência, e eles vão continuar atendendo as pessoas por um custo menor. Eles vão deixar a gente doente efetivamente sem atendimento médico, né? Eles estão tirando a parte de incentivo de alimento, lá, os cupons e as coisas para as famílias que precisam. Então eles estão tirando uma série de coisas que, na verdade, eles estão chamando de a lei do Robin Hood às avessas, né? Porque eles estão tirando dos pobres para dar para os ricos. Então acho que tem aí uma discussão que por si só já é muito grande, né? Além disso, eles estão, e teve essa discussão toda, né, assim, essa lei foi aprovada pelo Senado, né, deu um empate de 50 votos a favor, 50 contra, e quem foi o voto de Minerva foi o J.D. Vance, né, e ele que desempatou aí foi para a Câmara, ganhou de 218 votos, para 214, então quer dizer, por 4 votos ganhou. Todos os democratas votaram contra, 2 republicanos votaram contra, todo o resto votou a favor. E mesmo os que votaram a favor, de alguma forma, vários deles deram entrevistas ou coisas falando mal da lei. Você fala, gente, né? Que loucura o que os caras estão fazendo. E eu acho que tem alguns aspectos aí, Dea, que são importantes da gente conversar, né? Eu acho que tem um aspecto que é toda a parte do impacto que isso vai ter na economia americana. Então, eu juntei também com uma outra matéria do The Economist interessante. E o próprio Ezra Klein, ele vai explicando que existem 2 tipos de análise para esse tipo de coisa, né? De lei. Tem uma análise que eles chamam de scoring estático. O que eles fazem? Eles simplesmente pegam ali o que está na lei e estimam. Tá bom, se a gente tirar todos esses impostos, quanto que a gente vai perder de receita e de arrecadação para o Estado? E se a gente implementar tudo que está na lei, que vai gerar economia para o Estado, né, cortes, quanto que isso dá? E eles fazem um total, né? E aí tem a segunda visão, que é o scoring dinâmico, que leva em consideração aquela dinâmica, né? Aquela dinâmica que eu estava falando. De você falar, bom, bacana, mas se isso tudo estimular o crescimento de emprego, da economia e tudo, você está falando de um percentual de imposto menor sobre uma pizza maior. Então, talvez essa arrecadação cresça. Só que mesmo se você faz com o scoring dinâmico, e nesse caso, a estimativa estática,
deu que vai ter um custo direto de 4,6 trilhões de dólares em 10 anos. E a estimativa dinâmica deu que o custo final vai ser de 5 trilhões de dólares. Ou seja, vai ser maior o custo com análise dinâmica do que com análise estática. E isso é uma loucura, né? Já teve um momento de ter discussões e ter aprovações de leis que na estimativa estática estava ruim, mas na dinâmica fazia sentido. Agora, uma lei que não faz sentido nenhuma das duas, e o Trump que vinha falando em desonerar o Estado, em fazer o DOGE, em fazer tudo isso, assim, a coisa não faz nenhum sentido, né? E isso gera uma bomba relógio da dívida, né? Então, aqui, até pegando os dados, né, dessa matéria do The Economist, o déficit atual dos Estados Unidos é de 6,7% do PIB. Então, está quase em 7%, né? Segundo o Ray Dalio, eles deviam ir para 3%. Tá? Esse é um dos maiores da história em tempos de paz. Com essa situação toda, ele deve ultrapassar o valor que estava na Segunda Guerra Mundial, que foi o pico, né? Então, assim, as projeções indicam que para reverter esse rombo, seria necessário cortar gastos ou subir impostos em 5% do PIB ao ano, que é pior do que, né, assim, é muito, muito grande. Isso tem um risco macroeconômico enorme e uma possibilidade de inflação forçada, de repressão financeira, né, para lidar com essa dívida. E por que tudo isso impacta? Porque, assim, o governo precisa pegar dinheiro emprestado. Se ele precisa pegar dinheiro emprestado e ele está com uma dívida grande, ele tem que pagar um juros mais alto. E aí esse pensamento todo da dinâmica de eu vou investir mais nas empresas, eu vou ganhar dinheiro, eu vou gerar emprego, não acontece. Porque daí você fala, bom, se eu posso colocar o dinheiro no Tesouro Americano e ganhar mais juros, por que eu vou investir na economia? E isso tudo entra num ciclo muito ruim. Então eu acho que, além de todo lado, né, do quanto está tirando dos pobres, das pessoas que precisam mais e privilegiando muitas vezes os muito ricos e essa inversão toda, mesmo do aspecto macroeconômico, a coisa não faz nenhum sentido. Ou seja, gente, olha, eu tento ser uma pessoa imparcial, entender os dois lados e tudo, mas eu não consigo entender o porquê dessa lei. E acho que é por isso que o Elon Musk está tendo um surto, né, Dea? Total. Essa semana, inclusive, num enorme plot twist, né? O famoso feitiço virou contra o feiticeiro, né? O Trump até disse que estaria inclinado a pensar sobre uma possível deportação do Musk. Né? Ele falou, we will look into that, né? Eu vou pensar nisso. Isso tudo porque o Musk veio a público criticar mais uma vez a Big Beautiful Bill. Só para a gente relembrar, esse foi aí um ponto de fratura na relação dele com o Trump lá atrás, né? Foi ali que começaram, pelo menos ao que parece, né, na mídia, foi ali que começaram os desentendimentos entre eles, o Trump né, indo em frente com essa lei e o Musk alertando para que isso era uma tremenda estupidez, que ele jamais deveria ter feito isso. E o Musk fez isso diversas vezes, fez vários posts no X falando sobre isso, irritando profundamente o Trump e levando o Trump a chegar agora a esse ponto de dizer que vai colocar o DOGE em cima do Musk, ou seja, vai investigar todos os benefícios, todos os incentivos que o Musk teve para suas empresas, né? Então vai rever contratos que ele tem com o governo. Então, de fato, essa amizade azedou de vez, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, né, eu acho que o Musk tem uma visão, também os vieses que ele tem, né, de econômicos são diferentes, eles têm visões de economia muito diferentes, os dois sempre tiveram, né? E eu acho que o maior problema que a gente vai ver agora, essa discussão vai perdurar por muitos e muitos anos, né, é que essa Big Beautiful Bill ela é muito mais do que apenas uma reorganização fiscal, né? Ela evidencia uma mudança profunda de valores na forma como o Estado americano enxerga o seu papel na proteção social. Quando você olha assim, cruel. Quando você olha, por exemplo, para, não sei,
Suécia, Dinamarca, né, os países nórdicos, que são conhecidos por serem welfare states, né, ou seja, estados super inchados, onde se paga impostos altíssimos, em média 50% de imposto, né, mas o Estado oferece uma infraestrutura social, né, de educação, saúde, apoio, por exemplo, aos cidadãos para que eles possam empreender, para que eles possam trabalhar em outras coisas. Tudo isso é feito de forma tal que eles acabam sendo países onde existe uma sensação de segurança muito grande. Por isso os índices de felicidade sempre têm esses países no topo, né? Porque a segurança, saber que você que tem um Estado cuidando de você, não necessariamente criou uma nação de pessoas acomodadas. Isso é muito interessante porque eu tive a oportunidade de visitar a Suécia um tempo atrás com um olhar de negócios, né? Não foi apenas turismo. A gente visitou empresas, visitou hubs de aceleração de startups e tal. E a Suécia, por exemplo, é um país extremamente inovador. Quando você olha a quantidade de empresas hoje globais que nasceram lá, isso desafia essa assumption, né? Esse mito de que quando o Estado é muito provedor, as pessoas se acomodam e não crescem, não têm ambição e o país não vai para frente. Acho que a Suécia, a Dinamarca, especialmente, desbancam esse mito, né? Porque você tem um Spotify, você tem uma Electrolux, você tem uma Klarna, né, unicórnios. A Klarna é um unicórnio europeu, né? E nasceu porque as pessoas lá Novo Nordisk, sabem, né? Novo Nordisk, Devemos o Ozempic, além da Lego. Exato. E por quê? Porque quando você sabe que você pode falhar, que você vai continuar tendo comida na mesa e seu filho não vai precisar sair da escola, você tem outro apetite para risco. Mas, então, as pessoas empreendem. Pessoas empreendem porque elas sabem que elas pode não dar certo. Sim. E elas vão continuar tendo o básico ali resolvido. Mas concordando com você e te desafiando um pouco, eu concordo, mas assim, também o ideal do que são os países nórdicos e tal é uma coisa que está muito longe do que a maior parte, né, a maior parte do mundo. Agora, cara, a gente não está nem querendo a garantia de que você vai ter, né, um Estado cuidando de você num sistema desse de welfare e tudo. Cara, é assim, talvez eu tenha câncer e eu não consiga ter tratamento de quimioterapia. Talvez eu tenha... Mas cara, eu não assim, acho são tão coisas, longe. sabe? Não, mas é que pra mim, na pirâmide, né, de Maslow, a gente tem coisas muito básicas, né, que eles vão tirar. Coisas que, aliás, no Brasil, a gente pode questionar a qualidade ou não, mas a gente tem SUS, a gente tem várias coisas que lá não existem, assim, não existem, né? Mas eu acho que a gente vai ter que examinar mais de perto esses sistemas, né, que são um capitalismo socialista, um socialismo capitalista, alguma coisa assim, porque eu acho que a gente agora, com essa proximidade de uma verdadeira revolução no trabalho, com o aumento das ferramentas de inteligência artificial aí, se tornando cada vez mais onipresentes e mais poderosas, né, porque elas vão evoluindo, vão crescendo, vão melhorando e certamente vão ameaçar os empregos, a gente vai ter que olhar para algum tipo de apoio, que é algo tipo uma renda básica universal, um Bolsa Família, algo que, enfim, que chegue que tenha uma boa estrutura, como é, por exemplo, na Suécia, que o seguro-desemprego ele não é assim algo que você simplesmente vai receber para sempre. Você tem lá você aplica para receber um seguro-desemprego e você tem um valor que é reduzido com o passar do tempo, justamente para estimular a pessoa a buscar uma recolocação, para ela não ficar eternamente recebendo aquele valor e sendo apenas um ônus para o Estado. Então, a ideia é que ela tenha lá uma segurança e essa segurança vai sendo diminuída com o passar do tempo para que ela possa se recolocar no mercado. Então, eu acho que essa discussão da Big Beautiful Bill ela é uma discussão que sempre vai dividir as pessoas que têm uma visão mais liberal do mercado, né, de Estado menor, mais enxuto, a população que tem que se virar, tem que correr atrás, versus
uma visão um pouco mais né, do Estado mais humanitário, que está ali para ajudar, entendendo as diferenças, os privilégios, né, as origens das pessoas, né? Um Estado que pode ser considerado mais paternalista, né, como os republicanos gostam de falar, um Estado paternalista. Por isso que eu fui atrás dessa explicação econômica, Dea, porque eu concordo que tem uma parte que é meio conceitual, né? E daí tem gente que acredita numa coisa, tem gente que acredita na outra, e tudo bem, assim, né? Ainda tem... Agora, quando a conta econômica não fecha, assim, cara, é muito doido, né, Dea? Porque o Trump fez uma campanha falando em diminuir o Estado, né? Ele ganhou... Os red states são os estados, né, republicanos, são os que mais vão sofrer com tudo isso. Então, quer dizer, a coisa tá totalmente torta, né? Totalmente torta. Mas é uma aposta dele, né, Fê? Eu acho que, assim, e tudo isso, o objetivo dele não mudou. O Make America Great Again passa por cortar, talvez, mais fundo, né? Então, acho que isso tudo, eu tô falando assim, é a narrativa dele, né? A narrativa dele é de que para chegar nessa Great America que ele quer ter de volta, precisa passar por, né, precisa tomar esse remédio amargo aí. Então, essa é a narrativa. A gente vai passar por um momento turbulento, um momento difícil, mas lá na frente, tudo isso vai se justificar. O problema é que ele não está entendendo, enfim, pelo menos é a minha visão, ele não está entendendo que o mundo daqui a 2 anos vai ser completamente diferente. Ele tem uma visão muito antiquada, muito dos anos, sei lá, 80 das coisas, né? Então, esse mundo que a gente está vendo agora, que está nascendo a partir dessas novas tecnologias, ele vai agravar essa situação. A gente vai ter mais pessoas que vão precisar da ajuda do Estado. O papel do Estado já teria que ser revisto anyway. Essa é a realidade. Perfeito. E a gente precisaria tirar, né, riqueza das grandes empresas que vão lucrar com tudo isso para passar para o resto. Sim, né? Exato. E você sabe que eu estava comentando com você que eu assisti um painel, né, que teve o Aspen Ideas semana passada, e eu assisti um que ainda tá assim, né? Wait for approval, ou hold for approval no meio do título, mas que é da Brené Brown lá. E tem uma parte até que elas comentam que, assim, de todas as revoluções industrial, né, todas as revoluções que teve, nunca teve uma revolução como a de IA que tivesse com o poder todo da transformação e tal tão concentrado em poucas pessoas, em poucas empresas, em poucas coisas. Então, assim, concordo com você, né? Eu não estava nem juntando o Big Beautiful Bill com esse outro aspecto, mas tem tudo isso acontecendo do outro lado. Sim, né? E a gente estava... Eu imagino que as nações vão ter um papel muito mais protetivo da sociedade, deveriam ter um papel muito mais protetivo da sociedade do que elas vinham tendo, porque é inevitável que isso aconteça, né? Eu acho que, para mim, o que me preocupa é o Trump não enxergar isso, a equipe dele não enxergar isso. Parece que eles estão vivendo num vácuo, assim, eles estão olhando... eles estão pensando no deles, Unidos, né, Dea? A verdade é essa. E você sabe que... mas... eu tava lendo também uma matéria que me chamou a atenção no The Atlantic. Tem uma matéria, né, falando que a parte mais perversa do Big Beautiful Bill. E para mim, eu tava esperando ouvir do Medicaid, né? Eu tava esperando ouvir de alguma coisa assim. E no fim, a matéria é sobre energia limpa, né? E ela fala que quem segurou, de certa forma, né, assim, do ponto de vista de oferta de energia nos últimos anos, nos picos e tudo, foi a energia limpa. E que o que eles estão tirando, né? Então, parece que o que tem nessa Big Beautiful Bill é que eles estão revogando os créditos fiscais para novos projetos de energia solar, eólica, armazenamento. Estão colocando restrições severas, né, de produção nacional, que tornam quase inviável a construção de novas usinas limpas. E eles exigem que projetos comecem até 2026 e estejam operacionais até 2028, ou eles perdem os incentivos. E com isso, eles estimam que os projetos futuros vão ficar 50% mais caros, muitos vão ser cancelados. E eles vão falando, por que tudo isso é autodestrutivo? Né? Porque eles falam que, já falamos várias vezes aqui, né, que assim, a demanda de energia de IA, dos data centers e tudo, é bizarra, é enorme,
né? A gente tem mais veículos elétricos, aí tem uma relação até, obviamente, entre Tesla e tudo isso. A gente tem temperaturas mais altas, então uma dependência muito maior de ar-condicionado, e que desde 2022 as contas de luz aumentaram 13% ao ano nos Estados Unidos, versus uma média, né, que antes era de 2,8%. Então, sim, de quase 3 para 13%, né, mais de 4 vezes maior. E que as renováveis que estavam segurando a onda, né, que 93% da nova capacidade elétrica veio de energia renovável nos Estados Unidos, e que a hora que eles pegam, e que inclusive, se não tivesse esse tipo de energia, eles não iam ter segurado os picos de energia, e eles teriam tido apagões, né, em N situações lá. E aí, eles trazem a estimativa de quanto eles imaginam que vai ter de aumento na conta de luz. Então, eles estimam, né, tem lá um estudo do Energy Innovation, que projeta que até 2035 vai custar $777 a mais por ano na conta de luz de alguém no Texas, né? Assim, e daí eles vão colocando todos os estados, que vai ter um mega risco de apagão, instabilidade na rede elétrica, e que tem vários impactos disso, não só na indústria de tecnologia, mas para as pessoas todas. Que tem os efeitos de geopolítica, né? E porque tem toda a parte de IA e tal. E aí uma coisa muito doida, né? Porque eles falam, segundo ele fala que ele acha que no fim do dia, tudo isso é quase como, né, uma vingança contra os democratas. Porque assim, por que atrás da energia limpa também, né? Umas coisas que, para mim, não faz tanto sentido, né? Não tem uma ligação tão grande. E o pior de tudo isso é que provavelmente os efeitos de tudo isso vão começar a aparecer daqui a 5 anos. E existe uma possibilidade de daqui a 5 anos ter um democrata no poder nos Estados Unidos. Não, e daí a bomba tá armada, gata. Entendeu? Assim, vai estar o negócio, entendeu? A questão toda é que daqui a 2 anos tem eleição de Congresso, Congresso, né, americano. Então, o Trump tem muito pouco tempo, na verdade, na prática, para demonstrar os resultados dessa revolução que ele está fazendo. Ele tem, basicamente, aí 1 ano e meio para poder se garantir e mostrar que esses efeitos aí vão aparecer rápido. Eu acho difícil, acho que por isso que muita gente está falando, mas foi quase que um suicídio político que ele fez, né? Porque ele soltou essa bomba agora, isso vai estrangular a economia americana por um bom tempo e vai ter impactos globais enormes. Todos esses impactos sociais, ambientais também vão ser sentidos. E daqui a 1 ano e meio tem eleição. Então, como é que isso vai acontecer, né? Então, mas aí, assim, não revertendo essas coisas em 2 anos, daqui a 4 anos, isso já tem uma dimensão que você não resolve em 1 ano, em 2 anos. Não, né? Então, não, quer dizer, sem dúvida. O próximo presidente vai sentar numa cadeira... Feito. Exato. O próximo presidente, republicano ou democrata, ou do novo partido, como o sul-africano Elon Musk quer, se não for deportado, #piada, mas quer ser muito bom, entendeu? Não, sim, ele disse que... Quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, me deu até vontade de fazer uma pipoca, porque realmente assim, é delicioso. Mas... só lembrando aqui o que a Fê tá falando, que foi muito bem lembrado, Fê, o Musk tinha avisado, né, que se a Big Beautiful Bill passasse, ele ia criar um novo partido político, um terceiro partido político nos Estados Unidos. Então, assim... E voltou a falar disso agora, cumprir a promessa, né? Exato. Vê se ele vai cumprir a promessa. E virou e falou que ele vai garantir que nenhum dos senadores, né, dos deputados que votaram a favor da lei... Da Bill. Vão se reeleger, nem que seja a última coisa que ele vai fazer na vida. Entendeu? Assim, tipo... Porque agora ele vai atrás. Então, quer dizer... Bom, pela primeira vez... Ele leva isso pro pessoal também, né? Vira uma coisa meio pessoal, agora vai virar uma questão. E eu acho que, assim, de fato, a gente está assistindo a história acontecer, né? Porque eu acho que não houve nada tão grande como essa Big Beautiful Bill desde o New Deal. Né? Então, assim, agora é uma nova era. Até porque a gente está vindo de algumas sequelas ainda de pandemia. Os Estados Unidos, assim como vários países, criou muitos programas de apoio à população na época da pandemia. Então, assim, acabou
acabou. E isso vai dar uma sensação de insegurança, né, para a população americana que a gente vai sentir isso muito de perto, assim. Eu acho que vamos ouvir muitos relatos dramáticos, né, de pessoas, enfim, de desemprego, de aumento na desigualdade, de falta de acesso a questões básicas de saúde, de moradia. Vai ser muito duro para os Estados Unidos, vai mesmo. E isso vai afetar as marcas todas, porque o consumo vai mudar. Acho que nesse primeiro momento já vai se sentir, eu acho que um choque aí. Enfim, se fala em recessão, né? As pessoas vão perder seu poder de compra. Enfim, uma série de impactos aí que vai ser economicamente importante não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. É um experimento, né? Vamos assistir esse experimento de perto. E aí, Dé, a gente vai falar agora das demissões e do futuro do trabalho, ou a gente vai falar de gadgets de viagem? Me conta, como tá a sua vibe, gata? Eu acho que essa história do trabalho é super conectada com esse tema da Bill, né? Então vamos continuar pra essa, vai. Que a gente tem várias pautas prontas aqui, gente. Vamos lá. Eu acho que essa história da Microsoft essa semana, ela também é muito emblemática, né? Acho que só para aqui trazer aí o contexto para todo mundo, essa semana a Microsoft, que se vocês lembram bem, em março tinha anunciado uma demissão de mais ou menos 6 mil pessoas, né? 3% da sua força de trabalho. Agora essa semana anunciou mais um corte, né? Dessa vez de 9 mil pessoas globalmente. Então agora é uma demissão de aproximadamente 4% da sua força de trabalho, o que soma, só em 2025, mais de 15 mil postos eliminados da Microsoft. Num ano em que a Microsoft está muito bem, tá? Não é que ela está enfrentando dificuldades, não é que ela está precisando cortar custos para, enfim, fazer algum turnaround. Ela está muito bem, ela está ganhando muito dinheiro. O que leva a gente a se perguntar, né? Então, por que isso? Isso ainda é também sequela de pandemia, quando eles ainda contrataram muita gente para expandir, agora estão calibrando melhor as suas posições, né? Enfim, acho que essa é a discussão. E a gente sabe, no fundo, que isso já é reflexo de muitas posições que estão sendo substituídas por inteligência artificial. A Microsoft está fazendo isso de uma forma muito transparente, muito aberta, mas acho que, de novo, a gente está vivendo um momento desde o início do ano também em que mais e mais CEOs estão vindo a público para tornar mais clara essa transformação que eles estão fazendo nas suas empresas, né? Deixou de ser constrangedor fazer isso, né? Eu lembro que a gente teve, ano passado, alguns layoffs, as empresas ficavam muito naquele discurso de que não, a inteligência artificial vai potencializar a criatividade humana, ela vai aumentar a nossa produtividade, né? Ela vai ser o nosso co-pilot. E a gente sempre falou aqui no Duplo Clique, gente, eu também falei sempre isso na Auction, isso é narrativa. A verdade não é bem essa. A verdade é que nós vivemos num sistema capitalista e sempre que a gente puder fazer mais com menos, a gente vai fazer. Então, esse é o mandato dos CEOs hoje em dia. Eles estão sendo pressionados, inclusive, pelos seus investidores a cortar custos. Exatamente, vamos lembrar, vamos fazer um step back aqui, vamos lembrar que quando o Elon Musk comprou o Twitter e transformou o Twitter no X, ele cortou 80% da força de trabalho do Twitter na época. Isso foi, assim, amplamente criticado na mídia. E 4 meses depois, alguns analistas começaram a observar que o Twitter, né, agora, naquela época já tinha se transformado em X, continuava operando, continuava estável, teve aí uma ou outra intercorrência de plataforma, mas no geral continuou funcionando. E eu me lembro que isso virou um mantra entre alguns CEOs, né? Tipo, as pessoas citavam o Elon Musk como exemplo, falaram, tá vendo? Ele conseguiu operar a empresa com 20% do que ele tinha. Então, por que a gente não faz isso aqui também? Tipo, gerou um movimento de gente, ele é um visionário, né? A gente pode operar uma empresa mais leve. E eu acho que de lá para cá ele fez escola,
né? Não estávamos ainda nesse auge da inteligência artificial como a gente está agora, né? Em que isso virou realmente a pauta do momento. Mas de uns 2 meses para cá, eu tenho visto cada vez mais os CEOs admitindo, né, como da Duolingo, como o Shopify. A gente comentou aqui sobre esses casos específicos, né? O CEO da Shopify que fez uma carta para os seus funcionários dizendo: quem não usar a inteligência artificial está fora, e qualquer nova vaga que vocês queiram abrir, vocês primeiro têm que justificar por que essa vaga não pode ser feita por uma IA. Então, esse vai ser o novo normal, gente. Essa é a música daqui para frente, né? A gente vai ter que tocar essa banda aí. É assim que vai funcionar. Então, assim, eu tava o Andy Jassy, da Amazon. É outro que também não teve o menor pudor em dar uma entrevista dizendo: a gente tá, assim, passando um pente fino nas nossas posições e transformando tudo que a gente pode transformar em inteligência artificial. Então, assim, gente, não tem mais outros, dúvida. Né? Mas eu acho, né, que o que aconteceu agora é assim: nós já sabemos, né? O mercado está, de alguma forma, apontando para isso, né? Falando de que não é hype, não é nada, né? Que no fim do dia as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Eu, às vezes, vou também, sabe, para tomar um café, para almoçar com meus amigos que são super por dentro de né? Além das minhas conversas com você, minha musa, né? E a gente fala, cara, a galera ainda não entendeu o que tá vindo. Assim, tipo, cara, assim, o que tá vindo é muito grande. Tech, mas antes... que a galera de tech... Tá, eu não quero te interromper, mas... Imagina, pode me interromper, meu amor, estamos numa conversa, vai. Não, é que eu acho que a galera de tech, ela percebe, mas ela tem uma perspectiva muito romântica e quase, não é ingênua, mas quase alienada, né? De dizer, não, você não entendeu. Claro que vai eliminar muitos empregos, mas vai criar outros tantos serão criados. Veja o que aconteceu, até que por exemplo... isso é defesa, né? Assim, mais do que... É que assim, eu acho que tem um lado tá claro de você que não ver... será na mesma proporção. Não vai ser na mesma proporção, gente. Mas eu acho que assim, né, o que está acontecendo agora é que antes estava todo mundo nesse discurso meio que de denial, né? Assim, tipo, né, de negação, não, vai mudar, pô, vão desaparecer alguns, mas vão aparecer outros e tudo. Agora a gente está ouvindo efetivamente, tem uma matéria, né, no Wall Street Journal dessa semana, vou deixar o link aqui também, entendeu? Interessante, falando isso, né? Falando que agora os CEOs estão falando claramente, abertamente, como você acabou de colocar, e a gente já está vendo isso acontecer, e que eu ouvi também uma análise interessante outro dia, de que essas evoluções aconteceram ao longo da história, né? É interessante a gente olhar para trás, mas que até quando teve a industrialização, antes, a maior parte das pessoas trabalhava no campo, né? Tinham empregos rurais, tinha um monte de filho, trabalhava de segunda a segunda, né, para fazer as coisas, não sei quantas horas, no sol, no não sei o que lá. De repente, veio uma máquina que vai lá e colhe todas as coisas e gera um mega desemprego, porque tem alguém mais eficiente fazendo isso. Obviamente, teve um período difícil no meio aí de desemprego e tudo. As pessoas foram para cidades, foram trabalhar na indústria, né? No começo tiveram uma qualidade de trabalho péssima, depois foram ganhando direitos. E hoje, a jornada padrão, na maior parte dos países, né, ocidentais aqui, tudo, é de 5 dias por semana, né? As pessoas têm uma qualidade de vida, em teoria, melhor do que elas tinham quando elas trabalhavam no campo e as coisas se readaptaram. A gente vira e fala, puxa, que empregos não estão desaparecendo hoje? Os empregos que a IA não pode substituir. E é muito doido, porque tem empregos que eu não vejo a IA substituir assim, tão fácil ou de nenhuma forma, né? Porque envolvem o contato humano, ou são coisas muito manuais que ainda não tem tecnologia para fazer. Mas tem coisas que, assim, motorista, né? Tá bom, então de repente vai vir o carro, lá os Waymos, né? Que dirige, né, os robotáxis, e daí não vai mais ter emprego de Uber. Mas também esses empregos foram inventados pela indústria e pela tecnologia, tipo, 10 anos atrás. Porque também antes não tinha quem dirigisse Uber. Então tem uma outra coisa que vai acontecer. Agora, essas transições nunca são suaves, né? E existe essa discussão toda de que já está claro que tem menos vagas iniciantes, né? Isso é uma coisa, tem um artigo da McKinsey até interessante também, falando isso, né? Que, assim, menos vagas para iniciantes
existe desemprego entre os recém-formados. Você estava comentando isso. Outro tema que a gente falou muito, isso aqui também falamos muito aqui no Duplo Clique, essa coisa do entry-level jobs, né? Perfeito. E que tem esse lance, que até eu e você, a gente estava comentando no esquenta desse episódio, né, Dea, de que tem coisas que tudo bem, se automatiza a parte, né, que vai continuar existindo a função para menos gente, mas vai continuar existindo. Aquela máxima de que você não vai perder o emprego para IA, você vai perder o emprego para quem usa IA melhor do que você. Mas também tem outro, você estava me dando o exemplo dos tradutores. Conta aqui, Dea. É uma entrevista super interessante que o CEO da Klarna, Klarna é uma das maiores fintechs da Europa hoje em dia, talvez a maior, né? Eu não me arrisco a falar o nome dele, porque é um sobrenome super complexo, mas vou me ater ao primeiro nome dele, que é o Sebastian. E ele estava dando uma entrevista... Agora eu quero ouvir você falar o sobrenome. Vai, pode falar. Ai, Fê, vou ter que falar. É o CEO da Klarna, Sebastian Siemiatkowski. Aquele nome só tem, né? Não tem uma vogal, né? Tipo, é impossível. Ok, tem uma ideia, na pauta eu nem escrevi, eu dei um copy-paste com medo de perder alguma letra, mas enfim. Ele deu uma entrevista super interessante para Economist, porque mais ou menos um mês atrás saiu que eles estavam substituindo o atendimento ao cliente por inteligência artificial. E ele voltou atrás, umas 3 semanas depois, dizendo que não tinha dado certo. Que eles aceleraram muito essa substituição, tiveram alguns episódios negativos, portanto, eles iam voltar com atendimento humano. E isso é muito engraçado, porque rapidamente a mídia já veio assim, tá vendo? É isso que dá, é nisso que dá você acelerar todas as funções rápido, você precisa de pessoas nessas funções e tal. O que, na verdade, não é bem assim, porque a gente já teve aí o telemarketing sendo substituído pelos bots, né? A gente já viveu esse momento e vai ser cada vez mais comum. E aí ele deu uma entrevista agora para Economist para, de uma certa forma, colocar isso em pratos limpos, né? E explicar como foi esse processo e por que ele, enfim, fez, depois voltou atrás. E ele deu uma entrevista muito, assim, clara, muito franca, dizendo assim, de fato, a gente... mudou algumas coisas que a gente tinha feito, porque achamos que ainda não estava na hora. Mas, gente, vamos colocar aqui o bode na sala. Não tem outro desfecho para essa história, né? Muitas funções, mais do que a gente imagina, vão ser substituídas, né? Essa vai ser a grande pauta dos próximos anos, né? E acho que os políticos que estão no poder hoje, vai ser no mandato deles que essa bomba vai estourar. Como é que a gente vai lidar com uma sociedade em que boa parte das pessoas não vão ter outra profissão? Vai ser o próximo grande desafio que a gente vai ter que resolver como humanidade, né? E ele explicou, por exemplo, ele usou um exemplo que é bem, enfim, é um exemplo quase meio óbvio, né, dos tradutores, que é uma profissão que a gente já falou várias vezes, né, que é uma das mais... que serão mais facilmente impactadas aí pelas ferramentas que já existem hoje de tradução simultânea. Mas ele explicou, por exemplo, que Bruxelas, na Bélgica, que tem ali toda a estrutura da União Europeia, tem cerca de 10 mil tradutores que moram lá e trabalham lá para a União Europeia. Então, essas pessoas, daqui a 4, 5 meses, não tem mais trabalho. Se é que ainda tem, né, gente? Porque vamos combinar. Se é que ainda tem, porque tem gente que ainda tem uma coisa da presença física, de ir lá e tudo mais. Então, pensa o tradutor que está usando IA, ele vai mandar traduzir, vai começar a ter prompt de revisar aquilo, vai depois dar uma lida para ver se o negócio está fazendo sentido, porque imagino que tem que ter um negócio, e é isso, beijo. Mas assim, não vai ter emprego para toda essa galera, né? Vai ser uma pessoa efetivamente gerenciando agentes de tradução e checando a qualidade para ver se tá tudo certo, né? Então pensa, a gente tá falando do universo de 10 mil pessoas, tá? Não é... Mas se a gente for extrapolar isso para outras funções, se a gente fizer aqui um brainstorm e pensar em 15 profissões que provavelmente vão ser afetadas aí nos próximos 6 meses, a gente tá falando de 2025. Essas pessoas não vão ser, como o próprio Sebastian disse, um tradutor de 55 anos que mora em Bruxelas, ele não vai, quando ele perder o emprego de tradutor, ele não vai virar um influencer no YouTube. Tipo, ele não tem nem como ser reskilled, upskilled, não tem mais muito o que fazer,
para uma pessoa dessa idade. Então, o Estado vai ter que, provavelmente, sustentar essa pessoa. E mais os outros 10 mil ali que perderam seus empregos. Desses 10 mil, talvez 100 consigam se recolocar em algum trabalho. Talvez 100, 200, 300. Mas a grande verdade é que essas pessoas vão depender de alguma coisa do Estado, vão depender do Estado. Então, se a gente extrapolar isso para, sei lá, 80, 100 profissões que a gente já viu que vão se tornar obsoletas nos próximos 6 meses a 1 ano, começa a pensar em números. E como é que essas pessoas vão viver? Então, aí isso volta no Big Beautiful Bill, né? Porque, assim, como é que os estados, os governos vão se virar para atender toda essa massa? Somado a isso, envelhecimento populacional. A gente tem aí uma pirâmide se invertendo, né? As pessoas vão trabalhar até, sei lá, 70, 75 anos. Na França acabou de subir essa idade agora. Os governos estão se mexendo para aumentar a idade mínima de aposentadoria, porque eles não têm mais condições de atender toda a população que está vivendo mais e não necessariamente melhor. É uma população que está adoecendo. Então, é uma grande... Quando a gente olha o big picture, tem muitos desafios para a gente resolver, né? E aí, quando eu vejo a Big Beautiful Bill, eu falo, puxa, mas que decisão isolada de um contexto de mundo. Né? Que decisão egoísta, né? E essa posição, isolada de um contexto de mundo. E essa posição do Trump também, que é a mesma coisa, né? Teve o AI Action lá, né? Que era o AI Safety, que foi em Paris, foi na Coreia depois. Não, desculpa, Paris não. Primeiro foi o UK, aí foi na Coreia, agora foi em Paris. E que dessa vez os Estados Unidos falaram, não vou assinar. Aí o UK falou, bom, se você não assinar, eu também não vou assinar. Entendeu? Aí a França falou, bom, então também eu vou investir para construir data center. Tipo, e a coisa vai. Então é um conjunto de coisas que o mundo não está se preparando e deveria estar se preparando para isso, porque está aberto, né? E assim, essa colaboração, esse multilateralismo que a gente precisava agora, né? A gente está vendo ele só dar passos para trás, né? Porque o Trump não tem diálogo, não quer conversar e acho que isso vai tornar a situação bem complexa. Bom, não gostaria de acabar o nosso podcast nesse mood um pouco mais pessimista, mas acho que a semana não foi fácil, né, Fê? Então, vamos esperar que semana que vem a gente tenha notícias melhores. Mas eu acho que não é pessimista, gente. Tá tudo bem, ó, quarta que vem tem feriado. Entendeu? Eu vou viajar, que meu irmão que mora fora tá aqui. Depois eu vou passar uma semaninha fora. Então gente, isso aí, eu não lembrava desse feriado. É verdade, quarta-feira, gata. E aniversário 11? De minha pequena Bibi também, dia 9. Delícia. Entendeu? Inesquecível, dia importantíssimo no ano. Né? Tá. Mas eu vou gravar com vocês, de todos os lugares que eu tiver. Agora eu vou gravar uma vez aqui do interior de São Paulo. Aí eu não vou ter gravação em Londres, mas eu vou ter gravação diretamente de Paris. Eu que vou estar chique. Você vai estar onde, amiga? Você vai pra Suíça de novo? Eu vou domingo para Genebra, pro AI for Good, onde eu espero ouvir discussões sobre esses temas aí do impacto na sociedade. DEA vai voltar cheia de ideias, né? E a gente depois vai começar a fazer uma sessão só de coisa boa do podcast, né, amiga? Entendeu? A gente vai fazer uma parte de notícias assim, uma outra parte de e vamos agora contar todas as coisas otimistas e coisas legais que a gente viu. Entendeu? Mas é isso, semana que vem a gente não vai conseguir gravar sexta, mas gravamos domingo. Tá bom, a gente vai dar um jeito nas agendas. Queridos, muito obrigada por mais um episódio e até a semana que vem. Beijos! Obrigada, tchau, tchau.